sétimo ano. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre os pronomes. É uma matéria que você já viu antes, nós vamos revisar alguns pontos e enfatizar outros. Me acompanhem, por favor, peguem a apostila na página 12 em diante e tenham um marca-texto em mãos. Muito bem, olha só. Primeiro, a gente tem que relembrar que os pronomes fazem parte das 10 classes gramaticais que formam a língua portuguesa, tá? Então, essa classe gramatical possui uma função, assim como todas as outras. Qual a principal função de um pronome? É substituir um termo ou acompanhar um outro termo para evitar a repetição dele no contexto. Assim, o texto, a frase, não se torna enjoativo, maçante, tá? Ele é chamado de um elemento coesivo. Ele ajuda ali a interligar ideias, como o que eu coloquei aqui, ó, que a função dele também é interligar o que já foi dito ao que vai ser ainda dito, tá? Pensando nessa ideia, a gente tem alguns pronomes principais que serão, algumas classificações que serão mais trabalhadas nesse capítulo, que são os pronomes pessoais. Você tem os retos e você tem os oblíquos. Os de tratamento não vão ser citados aqui, a gente não vai trabalhar agora. Então, os pronomes que são retos, que são aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, podem ser usados como sujeito, que você já sabe que o sujeito é de quem se fala dentro do contexto, tá? Então, se você tem, por exemplo, assim, os alunos do sétimo ano farão avaliação, ou você tem, né, que ou quem que farão avaliação? Você sabe que são os alunos do sétimo ano, sujeito. Mas se você tivesse assim também, eles farão avaliação. Eles é o sujeito. Então, isso que ele quer dizer, que o pronome sendo reto, ele pode exercer a função de sujeito dependendo do contexto. Além de também retomar um termo, além de substituir um termo, ele também pode ter essa função de sujeito. Também temos os pronomes oblíquos, que são o a, o o as, o os, o lhe, o si. A gente vai ver todos, se você pegar aí comigo, no caderno de atividades, na página 12, existe um esquema maravilhoso de todas as classificações que serão trabalhadas nesse capítulo. E em meio aos oblíquos, você tem também aí uma tabelinha mostrando todos os que vão ser cobrados, tá? Comigo, contigo, consigo, muito bem. Já os oblíquos, como eu coloquei aqui, não vão exercer a função de sujeito dentro do contexto, mas sim de complementos verbais, que são os que você já estudou. Então, você tem o objeto direto, o objeto indireto, ou os dois ao mesmo tempo. Mais à frente, eu vou trabalhar essa questão com vocês, a gente tem que ir de passo a passo. Outros pronomes também serão citados. Nós temos os indefinidos, tá? Que são nenhum, alguém, ninguém. A própria classificação do pronome já diz muito sobre ele. Sendo indefinido, traz essa ideia de vago, tá? É muito relacionado ao sujeito que nós estudamos anteriormente, uma classificação chamada de indeterminado. Então, quando você tem assim, por exemplo, ninguém me emprestou a cola. Esse ninguém é um pronome indefinido e que traz essa ideia de vago. Ninguém quem? Eu não quis expressar ou eu não sabia expressar quem era aquela pessoa, não quis identificar aquela pessoa. Então, traz essa ideia, tá? Agora, eu gostaria de grifar com vocês alguns pontos. Então, você pode grifar na página 13 esses dois quadros que estão à direita.
primeiro dos pronomes pessoais, o caso reto, que eu já expliquei aqui. Depois tem uma observação muito importante, que isso vai ser muito cobrado de vocês, no ponto das pessoas do discurso. Para você analisar dentro de um texto, quem está falando, com quem está se falando e de quem está se falando. Quem está falando é sempre a primeira pessoa. De quem está se falando, né, a terceira pessoa. Com quem se fala é a segunda pessoa. Ele vai até pedir para você analisar aqui uma fala e eu vou fazer com vocês de uma vez. Por exemplo, você tem aqui uma cena de um pai, uma criança e existe uma história que está sendo lida para essa criança, que é do lobo mau. O pai leu assim: o lobo olhou. Então ele pede para você identificar as três pessoas do discurso nessa cena. Então a primeira pessoa é o pai, que é ele que está falando. Com quem o pai está falando? Com a criança, então é a segunda pessoa. E de quem eles estão falando, né? Ele está falando. É sobre o lobo. O lobo aqui é a terceira pessoa. Isso é muito importante. Depois, pessoal, eu quero que vocês passem para a página 14, tem um quadrinho à esquerda que fala o seguinte: observe que o pronome pode estar no mesmo parágrafo que o seu referente ou em parágrafos diferentes. Como assim? Se você começou lá na notícia aqui, que é o foco, né, uma reportagem que nós estamos analisando. Então, eu estou noticiando sobre a pandemia, falando sobre a pandemia que nós estamos vivendo. Comecei. Então, se eu pego uma notícia e tenho ali 20, 30 vezes citando a expressão a pandemia, é uma coisa que fica enjoativa, maçante para o leitor. Então, em alguns momentos, eu posso utilizar conectivos, que são os pronomes, usar essa estratégia, para não deixar esse texto repetitivo, mais leve. Muito bem. Então, no mesmo parágrafo que eu citei a pandemia, eu poderia usar o ela ou o a, dependendo relacionado a um verbo, dentro do lá, dentro do lo, dentro do na, dentro do no, dependendo do contexto, mas aqui é feminino, seria o a, o lá, o na, para se referir à pandemia. Só que, às vezes, essa expressão, esse pronome pode estar no mesmo parágrafo que o referente, que é a pandemia, ou pode estar mais no fim do texto. O que importa é sempre fazer a referência. E isso também cabe ao leitor, né, você, aluno, ter interpretação de voltar a esse ele, esse ela, está se referindo a quem? Interpretar aquela parte, voltar a estar retomando qual elemento? Evitou a repetição de pandemia que está citando lá em cima. Então, você vai ter que voltar, analisar, né? Por isso que os pronomes são tão cobrados dentro das interpretações de texto. Muito bem. Depois, gostaria que vocês grifassem já lá naquela página que eu citei, do caderno de atividades, página 12 do caderno de atividades, façam aí uma observação sobre essa página, muito importante, vai servir de consulta para vocês fazerem as atividades, tá? Para estudarem. Então aqui, ó, no cantinho, eles colocam assim, ó, que os pronomes podem, olha, substituir, acompanhar ou se referir a um nome. E aqui você tem todas as classificações que você vai trabalhar, tá? Interessante vou citar aqui para vocês alguns outros pontos. Os demonstrativos, tá? Este, esse, aquele, aquela, é muito interessante porque demonstrativo vem a ideia de posicionamento, lugar, né? Demonstrar alguma coisa a alguém. Então é interessante sobre as pessoas do discurso entender o seguinte: qual o pronome que eu vou usar nessas situações que eu vou citar? Se você tem um objeto em mãos, eu vou usar aqui o pincel, que é algo que eu já tenho. Se eu estou falando, eu sou a primeira pessoa do discurso, eu vou demonstrar para alguém sobre esse pincel, eu vou dizer este pincel, eu sou a primeira pessoa do discurso. Agora, se há alguém aqui comigo,
e este pincel está na mão dessa pessoa, eu vou demonstrar dizendo esse pincel. Se esse pincel está longe da primeira pessoa, da segunda pessoa, mais distante, eu vou dizer aquele pincel, tá? Isso é interessante para demonstrar em relação a posicionamento, tá? Os interrogativos, obviamente, são usados para se perguntar, né? Que, quem, isso aqui é muito fácil. Quem esteve aqui? Quanto tempo gastou para fazer a tarefa? E os pronomes possessivos, meu, teu, seu, minha, que além de posse, né, dizer pertencer a alguém, em ideia de bens materiais, então vou dizer meu pincel que pertence a mim, tem algumas outras ideias que podem ser trabalhadas também. O pronome possessivo pode expressar carinho, então vou dizer minha mãe querida, não é só porque pertence a você, mas tem uma ideia de afeto, de carinho, de amor. E também, dependendo do contexto, pode ser indicar também algo negativo, pejorativo, um deboche, uma ironia. Né? Se eu dissesse assim, que blusinha essa sua, hein? Então eu posso usar o sua nesse contexto, mas para ofender também pode ser usado, né, dentro do contexto. Então depende da intenção comunicativa que você tem no contexto e da sua interpretação também em relação a isso tudo, tá? Então tenham em mente a importância do pronome e que vocês vão utilizar não no 7º ano, mas todos os outros anos que virão pela frente, vocês vão ouvir falar sobre esse conteúdo e na escrita ele é muito utilizado, né, muito importante e muito cobrado, tá bom?